A graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus sobre a tua vida nesta noite, nesta tarde, noite. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor nos diz assim, nessa noite: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos falar com o Deus triuno nessa oportunidade. Deus maravilhoso, te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos. Declaramos que somos teus. Fomos criados para a tua glória, para ter comunhão contigo e para expressar a tua bondade. Te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Te agradecemos pelo grande amor do Senhor expresso na obra de Jesus Cristo em nosso favor, Pai. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, nos lave com o sangue precioso do Cordeiro e aceite por intermédio dele agora esse culto que queremos prestar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Novamente, porque dele e por ele, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Toda glória é do Senhor, toda glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis
profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Amém. Solte sua voz e declare assim ao Senhor. A Ele a Deus Todo-Poderoso, nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Nós não somos nada e não podemos fazer nada e não chegaremos a nenhum lugar sem a Tua presença, Pai. Nós estamos reunidos virtualmente, Pai, por permissão Tua nesse momento, Senhor. Mas declaramos como povo Teu, como povo cristão, como povo lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, que queremos nos derramar. Eu quero, venho me derramar em Tua presença, Senhor. Amém. Outra vez, eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor.
Louvado seja o Senhor Jesus, porque no meio dos louvores Ele habita. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, dos levitas, e saudamos você, querida igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está em casa, no conforto do seu lar, no seu sofá, na sua mesa, que nós possamos juntos cultuar ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória e de toda adoração. Amém? Peço que os queridos irmãos abram as suas Bíblias no livro de Salmos, Salmos de Davi, no capítulo 144, para que nós possamos ouvir assim como o salmista, ouvir e fazer esta mesma oração ao nosso Deus, de reconhecimento. Salmo capítulo 144, vamos iniciar dos versículos 1 a 4, onde a palavra do Senhor diz: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que deles tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. E aí o salmista, a gente vai pular lá para o versículo 12, onde ele continua nessa oração, nessa declaração: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pelejas, que não lhes haja rotura nem mau sucesso, que não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia, louvado seja o seu nome. Nos versículos de 1 a 4, o salmista Davi, ele ora com ações de graça, exaltando o Deus a quem servimos e a quem ele servia. Dos versículos 12 até o 14, ele ora por... E assim também fazemos essa oração por nossos filhos, que sejam filhos alegres, que sejam filhos colunas, que sejam apoiadores. E oramos também, assim como o salmista Davi, para que não haja lamento, para que não haja choro em nossas praças, em nossas famílias, amém, em nossas casas. E aí ele finaliza com chave de ouro lá no versículo 15, porque ele traz
ao nosso entendimento de que aquele povo, nós, eu, você, aquele povo que teme ao Senhor, desfrutará das suas misericórdias. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos e faça comigo também essa oração. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui, mesmo distantes, Senhor, mas conectados, Senhor, sentindo, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, e sabemos que Tu estás, Senhor, em cada casa que aqui está participando desse culto, Pai, para receber, Senhor, este culto, que ele chegue a Ti como aroma suave, Senhor. Amém. Recebe, Senhor, nossa adoração, recebe, Senhor, o nosso louvor, fala, Senhor, através da Tua palavra, através do Teu servo, Senhor, aos nossos corações. Tira, Senhor, todo medo, toda ansiedade, toda incerteza, Senhor, que nós possamos tão somente como o Teu filho Davi, aqui também Te orar, Pai, e com certeza, Senhor, ter a certeza, Deus, de que o Senhor vai prover, Senhor, de que nada vai nos faltar. Nos ajuda, abençoa Teu povo, abençoa, Pai, cada mesa representada nesta noite, Senhor, cada família representada nesta noite, Pai. Nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos às notícias da semana com o nosso IPC em Foque. Olá, estamos começando mais um IPC em Foque, nosso informativo, onde você fica por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. E se você está pela primeira vez nessa transmissão, seja muito bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Candeias. Nós estamos em período de isolamento, não podemos vir à igreja, mas domingo de manhã ainda tem EBD, Escola Bíblica Dominical, agora é EAD, com ensino à distância. Basta acessar nosso site pcandeias.com.br e baixar as lições que já estão disponíveis. A palavra de Deus é o que nos move e nos alimenta, então junte toda a família e não deixe de estudar a Bíblia. Você já seguiu o perfil da IP Candeias no Instagram? Ouviu as postagens da igreja no Facebook? Pelo menos já se inscreveu no canal do YouTube? Nossas atividades estão acontecendo inteiramente online nesse período de quarentena. Por isso é fundamental que você, membro da igreja, esteja conectado. Todo domingo temos transmissão do culto online no YouTube e segunda-feira tem live de oração no Instagram. E no decorrer da semana, sempre tem vídeos de cultos e devocionais com frequência em nossas mídias sociais. Sem contar com coinonias e GS que estão acontecendo via Skype ou Hangout. Fique em casa, fique calmo, fique online, estamos longe uns dos outros, mas ainda unidos no amor de Cristo através da internet. Olá, igreja, tudo bem? A paz do Senhor. Eu vim aqui com mais um recadinho de PC Kids. Todo domingo, às 4 horas da tarde, antes do nosso culto, tem história de Jesus e o link está aqui embaixo. Então, deixa o seu like. Tchau, tchau! Nossa igreja está aberta de segunda a sábado das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 8 da noite. Portanto, se você precisar resolver algo na secretaria da igreja ou devolver seus dízimos e ofertas, venha até a IPC dentro desses horários de expediente. A liderança da nossa igreja incentiva os irmãos a fazerem cultos domésticos com frequência em seus lares, fortalecendo assim a fé e os laços familiares. A igreja nesse momento é a sua casa. Adore o Senhor no seu lar, cante louvores, reflita sobre uma mensagem do nosso site ou do nosso canal do YouTube. Deposite seus dízimos e ofertas online e não esqueça de orar muito pelo nosso país e por toda a comunidade. Lembre-se sempre, a igreja está onde você está. O Plano B, Ministério de Jovens da nossa igreja, está fazendo live de oração toda quarta-feira às 8 da noite no Instagram @planob.ipc. Eles também estão com uma super novidade, que é a produção de um e-book, um livro digital com devocional para todo o mês de maio. Quer receber esse material? É só acessar as redes sociais do Plano B. Por falar no mês de maio, o Plano B também transmitirá seus cultos online aos sábados a partir das 7 da noite pelo YouTube. São muitas novidades, tudo para manter você jovem por perto, mesmo que estejamos cada um na sua casa. Está precisando de oração ou de um aconselhamento bíblico? O Ministério de Intercessão da Igreja está a postos para orar por você.
Também estamos oferecendo aconselhamento bíblico virtual com a liderança da igreja, através de chamada de vídeo. Deixe seu pedido de oração ou solicite um atendimento através do WhatsApp da igreja no 999761915. A missão da igreja é zelar pelos seus. Estamos aqui para ajudar. Reforçando as orientações durante este período de isolamento voluntário, de ficar em casa com a sua família devido à pandemia do coronavírus, não deixe de orar e de se conectar conosco, pois todos os dias tem conteúdo novo para edificar a sua vida através das nossas mídias sociais. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Queridos, se você, irmão da Igreja Presbiteriana de Candeias ou qualquer outro irmão, quiser um pedido de oração, colocar um pedido de oração, compartilhar da palavra do Senhor, a igreja disponibiliza um telefone WhatsApp que está aqui abaixo. Então você pode mandar seu pedido de oração, você pode entrar em contatos para compartilhar, para abrir um pouco seu coração, né? Nós temos pastores e líderes preparados para atendê-lo. Amém? E agora vamos para mais um momento especial deste culto, que é o momento de dízimo, de recolhimento dos nossos dízimos e ofertas. E a palavra do Senhor, lá no livro de Deuteronômio, Moisés exorta o povo, Deuteronômio no capítulo 14, versículo 22, e diz: certamente darás os dízimos de todos os frutos de tuas sementes, que ano após ano se recolheu do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer e habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Amém? E você pode, irmão, a igreja está aberta todos os dias, de 8 da manhã às 8 da noite. Ela apenas fecha no horário de almoço. Você pode trazer seu dízimo e depositar, trazer a sua oferta. E também, para facilitar essa generosidade sua, você pode, aqui no rodapé também tem os dados bancários da Igreja Presbiteriana de Candeias, onde você pode fazer a sua transferência, fazer o seu depósito. A igreja precisa caminhar. Os ministérios têm se desdobrado para continuar nas suas funções. Muitos irmãos precisam e dependem de nós. Os custos da igreja, eles se mantêm. Seja generoso, faça parte desse exército. Agora feche seus olhos e vamos orar ao Senhor, consagrando este momento. Pai querido, louvamos o teu nome, Senhor, também pelo privilégio, Pai, de te ofertar, de te cultuar, Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, Pai. Devolvendo, Pai, parte, Senhor, daquilo que tu nos concede, Pai. Tu possas, Pai, dar discernimento a todos aqueles que vão administrar os recursos, Senhor, que eles cheguem, Pai, nas mesas e nas mãos certas, Pai, de acordo com a tua vontade, Senhor. Abençoa teu povo, Senhor, abençoa com emprego, abençoa com trabalho, para que nada venha lhes faltar, Senhor. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, não tema, você está nas mãos do maior ser do universo, aleluia. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E é nesse nome que nós, diante de toda e qualquer dificuldade, nós alicerçamos a nossa fé nesse nome. Cremos que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 121. Salmo de número 121, Cântico de Romagem, só o primeiro versículo. Salmo de número 121, versículo 1 diz: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos, baixe sua fronte. E vamos pedir ao Senhor que ilumine nossos olhos. Salmo 119, versículo 8, o salmista disse: Senhor, descortina os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Vamos orar isso, orar essa verdade nesse momento. Senhor, aqui está a Tua palavra aberta diante de nós. Mas para compreendê-la, Senhor, totalmente, nós carecemos da ação do Espírito Santo. Então, através da Tua graça e misericórdia, que nesse momento o Teu Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, Ele venha falar ao nosso coração. Venha falar e desvendar a palavra, além da letra, nos mostrar verdadeiramente o que Tu queres para nós. Faz isso, Pai Santo, é a nossa oração e ela é feita em nome de Jesus. Amém. Você já esteve em um momento crítico? Você já teve uma experiência assim, que você queria esquecer? Eu certa vez estava em Fernando de Noronha fazendo um passeio de barco. E um passeio que saía muito cedo do porto em Noronha. Ele costeia a ilha e ali vem os golfinhos, rotadores, ficam pulando e etc. É um passeio maravilhoso. A gente sai bem cedinho, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, já está o pessoal chegando para subir num barco e fazer o passeio. Só que essa manhã estava meio nublado o tempo. E eu fiquei meio preocupado na realidade. Mas o pessoal estava indo, eu não ia ser frouxo, eu tinha que ir. E subimos no barco, o tempo meio fechado, e a gente foi. Só que foi saindo do porto, costeando a ilha, aquela nuvem que a gente tinha esperança de se dissipar, ela aumentou.
mas ela aumentou de forma tão forte, a chuva desceu com tanta intensidade, que por incrível que pareça, a ilha, ela saiu da nossa visão. Esse passeio em um dia ensolarado, você fica, eu acho que a 1 quilômetro da praia, você vê com bastante nitidez a ilha, é normal. É só costeando mesmo. Mas a nuvem tinha tomado o barco, de uma tal forma que a gente não sabia nem para que lado estava a ilha. E eu me lembro bem, Minervino, um amigo nosso, ele estava organizando esse passeio, ele decide então com o capitão do barco voltar para o porto. Não vai dar para fazer o passeio hoje, aí a gente volta. E ele começa a dizer para a família que tinha contratado o barco, e para mim, estava lá, ele falou assim, olha pessoal, é o seguinte, está batendo muito, as ondas estão muito fortes, talvez a gente não consiga aportar normalmente na ilha. Talvez a gente vai ter que colocar o colete e terminar essa... Rapaz, quando ele falou que talvez tivesse que ir a nado, eu falei, misericórdia. Comecei a pedir perdão pelos meus pecados, comecei a olhar a minha vida assim e pensar, foi tão bom viver, quanto, né? Mas ali, eu descobri que ele só estava brincando, porque o barco, mesmo, né, com aquela dificuldade das ondas, conseguiu chegar em porto, no Porto Seguro. E ali a gente desceu do barco e eu parecia um religioso de décadas atrás, quase que eu vou beijar o chão, de tanta alegria de estar em terra firme novamente. Você sabe o que é você estar em uma situação que você não vê saída? Que você não vê, assim, meu Deus, não tem jeito mais para essa situação. Eu não vou trabalhar agora no Salmo de número 21, a gente no final da mensagem vai voltar para ele. Mas houve um episódio na vida de Eliseu que evidenciou o que a gente chama de sinuca de bico, onde não tem saída. Aquele episódio na vida em que você olha para um lado, olha para o outro e não vê chance de solução. Eu quero já dizer que esse texto ele fala muito ao meu coração. Na realidade, recentemente, eu voltei a visitar a vida e a história de Eliseu. Eu já preguei várias vezes esse texto, eu já preguei várias vezes sobre a vida de Eliseu. Mas é interessante como a palavra de Deus é viva, porque cada vez que a gente volta lá, mais coisas de Deus, mais coisas do Senhor tem para nos ensinar. Nesse texto do capítulo 6, de 2 Reis, ele vai contar um momento tão peculiar da vida de Eliseu e tão extraordinário que, mesmo já tendo meditado tanto nesse texto, já feito até pregações em cima dele, agora Deus trouxe algo novo. A verdade é a mesma, a revelação é única, mas o que eu vi aqui foi pontos que com muita facilidade você passa despercebido. 2 Reis, capítulo 6, pode abrir sua Bíblia. A gente vai voltar para o Salmo 121, não tenha pressa não. Conta a história de um momento em que Eliseu se viu rodeado por um exército pronto para pegá-lo. Veja o que aconteceu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas um homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar do que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim os salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele e os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na câmara de dormir. Ele disse: ide e vê de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito isso, foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e tropas fortes. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Então o que nós vemos até aqui, nós vamos daqui a pouco continuar o texto, mas até aqui a gente vê Eliseu,
ele servindo ao Senhor com fidelidade. Você vai ver Eliseu cumprindo a missão a qual o Senhor confiou a ele. Ele estava fazendo simplesmente o que ele foi vocacionado a fazer, que é o quê? Ser boca de Deus para a nação de Israel, consequentemente para o mundo. Ele recebia de Deus a direção, ele era um profeta de Deus, ele recebia de Deus qual era a informação que ele precisava passar para Israel. Você vai ver aqui o rei da Síria, ele simplesmente, ele determina atacar Israel. É interessante notar que em 1 Reis, capítulo 20, versículo 34, este mesmo rei tinha feito um tratado de paz com Israel. Agora a paz é rompida. Um relacionamento de duas nações que estavam caminhando em paz, em tranquilidade, de uma hora para outra, de forma unilateral, o rei de Israel toma uma decisão. Eu não quero mais a paz com Israel, eu quero guerra. Você sabe quando acontece com a gente algo semelhante? A gente trabalha por manter a harmonia e parece que o inimigo acha ocasião para tratar e trazer conflitos. O rei de Israel, ele estava convicto que havia paz entre ele e a Síria, e de uma hora para outra o rei da Síria, ele junta seus oficiais e em seu conselho ele determina levantar guerra. Isso está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Então ele organiza a investida contra Israel. E ele diz assim, olha, nós vamos por tal lugar, nós vamos por tal lugar. Só que ele não sabia que existia um homem de Deus em Israel, que era Eliseu. O versículo 9 diz, o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passagem por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Então, Eliseu, ele recebe de Deus a informação do que o inimigo de Israel estava tratando dentro das suas câmaras, dentro dos seus lugares mais íntimos. Havia um planejamento de ataque contra Israel. E Deus, pela sua graça e misericórdia, ele revela a Israel, ele revela ao seu povo, através do profeta Eliseu, por onde virá o ataque. Ele diz, guarda-te de passares por tal lugar, tal lugar, tal lugar. Deixa eu abrir um parênteses aqui na mensagem, rapidinho. Uma das coisas que nós temos que ter é comunhão com o Senhor, com o seu Espírito, com o Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes o Senhor revela as coisas que vão acontecer contra nós. Muitas vezes o Senhor, através de uma pregação, de um louvor, de alguém que diz uma palavra do nada e simplesmente é Deus falando para mim e para você, tome cuidado com o que você está fazendo, com quem você está se aliançando. Muitas vezes é por causa da nossa negligência na comunhão com o Espírito Santo de Deus, com o Senhor, é que nós vimos a sofrer muitos ataques. Porque nós não estamos, irmãos, muitas vezes conectados com o Senhor. Um exemplo nesse contexto aqui vai ser o servo de Eliseu. Porque o servo de Eliseu, mais na frente, você vai ver como ele não estava com uma visão clara, espiritual do que estava acontecendo. Eu quero trazer nessa ainda que eu abri aqui, que é importante você abrir a visão para o que está acontecendo conosco nesses dias. Não pense que estamos vivendo esse tempo, sabe, ao bel prazer do mundo, e que isso não está orquestrado através da permissão de Deus, para que nós possamos, irmãos, talvez restaurar coisas que estavam fragilizadas dentro da nossa casa. É ter visão espiritual de tudo que está acontecendo. E muitas vezes os ataques vêm contra nós e nós somos pegos de surpresa. Na realidade, somos pegos de surpresa porque não temos ouvido o Senhor. Voltemos para o texto. No versículo 9 e versículo 10, fala que Eliseu, ele frustra o desígnio do inimigo, o projeto do inimigo, através da comunhão de Eliseu com o Senhor, e ele revela ao rei de Israel. O rei de Israel ouve Eliseu, acredita no profeta,
toma cuidado devido, isso é muito sério também, porque muitas vezes Deus fala através de pessoas para nós e nós não damos atenção a essa voz, a voz de Deus. O rei de Israel aceita a palavra de Eliseu como palavra de Deus e ele toma um cuidado e frustra a ação do inimigo. Então, no versículo 11, o rei da Síria fica indignado, turbado, porque está sendo frustrado em tudo. E ele quer saber quem é que está ali como um espião de Israel. E ele dito, não há nenhum espião aqui, ó rei. O que acontece é que tem um rapaz, um profeta lá em Israel, ele é homem de Deus. Ele ouve o que o Senhor fala dentro do seu quarto. Isso está registrado no versículo 11 e 12 de 2 Reis 6. Então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó meu rei, ó meu senhor e rei. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então o rei agora da Síria determina, vamos prender esse rapaz. Vamos tirar de Israel aquela luz que está abrindo o entendimento deles para a investida da gente. O inimigo ele tem um propósito que é destruir Israel. Mas dentro do povo de Israel existia um homem de Deus que estava mantendo em salvo a nação por causa da sua comunhão com Deus. Então o rei da Síria toma uma decisão. Vamos prender ele. Vamos tirá-lo daquela nação, porque fazendo isso, a nação estará fragilizada para ser destruída. E ele então vai. No versículo 14 diz, então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Interessante isso, chegaram de noite e cercaram a cidade. O inimigo sempre procura as trevas para lançar, para querer aumentar o seu domínio. Mas, na continuidade do texto, nessa história, você vai ver que todo o projeto do inferno contra Eliseu, contra a nação de Israel, começa a ser frustrado pela comunhão de Eliseu com o Senhor. No versículo 15 diz, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço disse, ai meu senhor, que faremos? Versículo 16, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aqui há uma guinada na história, porque, veja bem, Eliseu está servindo ao Senhor em um momento de caos, de dificuldade. Isso eu até esqueci de falar, é muito importante ser citado. No versículo que eu li inicial, versículo 8, diz que o rei da Síria planejou vir esse ataque. Versículo 9 e 10, Eliseu mantém o seu serviço de ser boca de Deus e profeta de Deus na terra. É muito importante você entender que em meio ao caos, em meio à crise, em meio à dificuldade, nós não podemos deixar de servir ao Senhor. Nós não podemos permanecer calados, mesmo em momentos de crise. Quando o rei da Síria vem e coloca em cerco a cidade, a luta está se intensificando, a dificuldade está aumentando terrivelmente. O servo de Eliseu, e aqui possivelmente não é mais Geazi, é outro servo, ele não estava ainda tão experiente na vida espiritual. No versículo 15, ele se levanta cedo e vê as tropas do rei da Síria rodeando eles, e ele se desespera. Veja, o versículo 15, ele diz, ai meu Senhor, que faremos?
É meio que como o salmista, no Salmo 121, versículo 1, na primeira observação que ele faz. Ou coloquei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O servo de Eliseu, ele entra em crise. Porque o que ele está vendo? Ele está vendo o inimigo cercando ele, cercando Eliseu, vindo num ataque frontal, pessoal, direto ao seu senhor, a Eliseu. Ele vê que não tem, ele vê que está circundando, ou seja, ele não vê saída, ele não vê alternativa de fuga. Parecia eu no barco em Noronha, quando eu olhei para um lado só via nuvem, olhei para o outro só via nuvem, e eu disse: ah, Senhor, quem poderá me defender? Às vezes a vida está assim. Talvez esse momento da sua vida esteja sendo assim. Talvez você pense: acabou, a despensa está vazia. Os R$600 não chegaram. Estou desempregado. A doença me alcançou. Talvez você que está assistindo está com sintomas da Covid. Talvez você olhe a situação, o seu casamento está acabado. Talvez você pense: não tem mais jeito para o meu filho. Sabe aquela situação com que você pensa assim: Senhor, eu já fiz tudo, não consegui achar saída. Assim estava o coração do servo de Eliseu. Um coração com medo. Quem não fica com medo numa situação dessa? Quem não fica com os joelhos vacilantes diante de um ataque frontal direto do inferno, do inimigo? Mas só que Eliseu, ele estava em paz. Eliseu estava tranquilo, porque Eliseu via o que o servo dele ainda não tinha uma maturidade espiritual para ver. No versículo 16, diante daquela palavra do seu servo, Eliseu diz: não temas. Versículo 16, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu olha e consegue, pelos olhos da fé, os olhos espirituais, enxergar o que aquele servo dele não está enxergando. Que ele não está sozinho. Que ao nosso derredor, rugindo como leão, pode vir o inferno, o diabo e seus demônios. Mas ao redor daqueles que temem ao Senhor e o servem, ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Nós não estamos nessa crise que estamos vivendo mundialmente, nós não estamos jogados à própria sorte. Nós não estamos à revelia de Deus. Existe um governo do Altíssimo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O Senhor é por nós. Nós precisamos enxergar não só o que os olhos, a matéria vê. Nós precisamos identificar que o poder de Deus permanece sobre nós, igreja do Senhor. Mesmo nós, mesmo os que dormirão no Senhor, mesmo os que morrerão no Senhor, eles não morrerão para ir para o inferno, eles estarão descansando no Senhor para a vida eterna. Ou seja, no pior das hipóteses, é bênção para a nossa vida. Por isso que não há desespero entre nós. O medo, ele não neutraliza a gente. Veja, no versículo 8, o texto diz que ele estava planejando e arquitetando todo aquele investimento. Versículo 9 e 10, Eliseu continuou servindo a Deus. Por quê? Porque o medo não neutraliza aquele que serve ao Senhor. O medo, ele não trava quem ama e segue em cumprir os propósitos de Deus. Eu estava meditando ontem e eu achei um texto tão lindo, tão interessante, assim, já li várias vezes, mas Deus me falou poderosamente nele. Lucas 13, versículo
31. Versículo 31 de Lucas 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar você. Jesus, porém, lhe respondeu: ide dizer àquela raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e ao terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. O que eu vejo nesse texto é que mesmo com Herodes deixando claro que iria tentar matar Jesus e mandando um recado, e eles ali, os fariseus, falam: Jesus, vai embora, porque Herodes vai querer matar você. Jesus diz: vai ser aquela raposa que o meu tempo é determinado pelo Pai. Ninguém me tira fora do tempo do Pai. Eu vou cumprir o propósito que eu vim para esse mundo fazer. E ninguém vai impedir esse propósito. Essa mesma calma, essa mesma paz estava sobre Eliseu, em saber que quem governa a sua vida é o Senhor. E mesmo a intenção mais maléfica do inferno, mesmo o planejamento mais organizado para destruí-lo, não poderá contra ele, porque o Senhor era com ele. Foi isso que ele disse. Quando indagado pelo servo: o que faremos? Ele diz: olha, não temas, maior é são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí no versículo 17 diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Está falando do servo. Eu estou agora em 2 Reis, capítulo 6. O Senhor abriu os olhos do moço, versículo 17, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo. Aí o texto diz: em redor de Eliseu. Aleluia. O que eu quero lhe dizer é que o inimigo visível, que era o rei da Síria, seus carros, seus cavaleiros que estavam investindo contra Eliseu, existia invisivelmente os anjos do Senhor, existiam os cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nós hoje enfrentamos um inimigo invisível aos olhos humanos. Mas da mesma forma, para os olhos humanos, que é invisível, mas no reino espiritual é muito visível, é o Senhor guardando os seus. Mas pastor, tem crente, servo do Senhor, morrendo de Covid. Ele não morreu de Covid, isso foi a desculpa que o mundo, que a carne precisa, mas ele morreu porque era o tempo dele se encontrar com o Senhor. Não precisamos temer, a gente precisa ser prudente, ser sábio. Não vou ser negligente nessa mensagem. Eu não vou dizer simplesmente saia de qualquer jeito, pensando que nada de mal vai acontecer. Não, a palavra nos orienta a sermos prudentes, sábios. Nós vamos fazer. Eu já estou com tanta máscara aí usando, viu? Já ganhei, graças a Deus, o povo está me dando, comprei, amém. A gente é prudente, mas a gente não fica com medo, porque o Senhor governa a nossa vida. E o texto segue, e como a gente vai para o Salmo 121, eu só vou pontuar mais algumas coisas aqui rapidinho. O que é que acontece? Eliseu ora para o servo, Deus abriu os olhos do servo e Deus abre. Versículo 18 em diante, Eliseu faz o seguinte: ele pede para Deus trazer cegueira para o inimigo, e é o que acontece. E depois de Deus cegar eles, Eliseu leva eles ao rei da Síria. Desculpa, o rei de Israel. E quando leva eles cativos, isso está no versículo 21, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Versículo 22, não os ferirás, respondeu Eliseu. Fere aqueles que fizeste prisioneiro com a tua espada e com teu arco. Porém a este manda pô-los diante pão e água, para que comam e bebam e tornem
a seu senhor. Aí Eliseu usa de misericórdia. Eliseu usa de graça. Eliseu então diz assim: não vamos matar ninguém aqui. Nós vamos alimentá-los e vamos mandar ele de volta para o seu senhor. Versículo 23 diz que o rei lhe ofereceu um grande banquete. Comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Vocês se lembram que em 1 Reis, capítulo 20, versículo 34, havia um tratado de paz. Esse tratado foi rompido pelo rei da Síria. E agora, Deus usa Eliseu para restaurar a paz, restaurar a comunhão entre os dois reinos. Ele usa do mecanismo espiritual, abrindo os olhos a um, fechando os olhos de outro, abrindo os olhos também do rei de Israel, que queria já matar ele, falando: não é assim não. Irmãos, Eliseu traz grandes verdades nessa história. Primeiro, o problema pode vir de onde menos esperamos. Eles tinham paz com o rei da Síria e teve problema com ele. Segundo ponto, devemos seguir e fazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias. Eliseu continuou profetizando, mesmo em meio ao caos. Talvez nesse momento você pense: eu não posso mais fazer nada pelo Senhor. Eu estou dentro de casa. Estou preso aqui dentro. O que é que eu posso fazer? Tem muita coisa que você pode servir ao Senhor. No meio do caos, eles serviram. Eliseu serviu ao Senhor. Nós não podemos perder o controle. Deus está agindo em toda a situação. O servo de Eliseu, ele estava perdendo o controle de tudo. Ele ficou: meu Deus, e agora, meu Senhor? E agora o que é que faremos? A crise, ela não pode, de hipótese alguma, fazer a gente perder o juízo. Nós temos que respirar fundo e orar ao Senhor, conectar-se ao Senhor. Devemos ser agentes pacificadores sempre. Devemos achar em toda ocasião, mesmo quando as pessoas querem nos prender. Veja, o intento do rei, ele diz: vá lá, o rei da Síria, vá lá e prenda aquele rapaz. Eliseu tem a chance de matar todo mundo, e Eliseu fala: não, dê comida e bebida para eles. Nós precisamos ser agentes pacificadores. Devemos ser misericordiosos e darmos uma segunda chance. Nós devemos sempre achar um meio de reconectarmos com pessoas que muitas vezes até quiseram mal para nós. Mas a mensagem iniciou-se no Salmo 121, um salmo que estava também pontuando aquele momento de crise, como Eliseu passou, onde a gente olha para todo lado e não vê saída, não vê alternativa. E o salmista disse, volte para lá no Salmo de número 121. Ele olha e diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aonde eu vou focar a minha atenção? Para onde eu vou elevar a minha oração? A palavra do Senhor diz que como os servos estão com os olhos fixos nas mãos do seu Senhor e as servas da sua Senhora, assim devem os nossos olhos estarem fixos nas mãos do Senhor e no nosso Senhor. O que fez diferença na vida de Eliseu é que em todo tempo ele estava olhando, ele estava mantendo contato com o Senhor. O salmista continua no Salmo 121 dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Preste atenção. Por que eu conectei esse salmo à experiência de Eliseu? Porque quando você olha para a experiência de Eliseu, você vai ver que à noite vem o inimigo e ele rodeia Eliseu, onde está Eliseu, o servo dele ali, para atacá-los no amanhecer,
para botar grilhões em Eliseu e levá-lo preso à Síria. O servo de Eliseu, olha, e agora, meu senhor? Ele olha ali, ele vê o inimigo cercando ele e diz, e agora, senhor? O que é que a gente pode fazer para sair dessa situação? Só que os olhos de Eliseu já estavam postos no Senhor. Por isso que ele diz, maior número é dos que estão conosco do que os que estão com ele. Porque ele estava vendo o que o servo dele não via. E aqui, no Salmo de número 121, o salmista vai dizer, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormirá. Veja, não dormitará aquele que te guarda. Enquanto Eliseu dormia e o inimigo cercava ele, o Senhor, Deus de Eliseu, que ministrava as palavras para Eliseu, ele não dormia. Por isso eu quero dizer para você que está em casa nesse momento, assistindo essa mensagem, não fique depressivo, angustiado. Ai meu Deus, está chegando perto. Ai meu Deus, e agora? O que é que vai ser? O que é que vai ser do futuro? Não, descanse, descanse. Descanse no Senhor. Enquanto você dorme, diz o salmista, o salmo do rei Davi, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me guarda. O salmista disse isso no deserto, entre cobras e escorpiões, entre ataques de Saul, que era o seu inimigo, mas ele conseguia dormir, porque ele sabia que o Senhor governava a sua vida. O salmista aqui, ele continua falando assim, versículo 4, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Aqui vai se construindo um relacionamento de Deus com os seus. Um relacionamento de um Deus que cuida, que vela por nós, que tem a nossa vida sob seu controle, que está gerenciando a nossa existência. A Bíblia diz que ele bota termo às ondas, ou seja, ele limita os ataques. Ele coloca uma barreira de proteção quando ele não quer que aconteça o mal. E quando ele permite o mal, tudo isso está dentro da sua soberania. Eliseu, ele estava tranquilo. Ele não tinha força nele. Ele não tinha os soldados de Israel para protegê-lo. Ele não tinha uma comitiva. Ele não tinha serviço secreto de Israel. O serviço secreto protege o presidente americano. Não existia o serviço secreto de Israel ali para proteger Eliseu. Mas ele não precisava. Porque o Senhor, ele tinha os seus instrumentos de proteção. Versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Veja, em qualquer momento do dia, o Senhor promete proteção. O Senhor te guardará, versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Veja, não só contra os ataques nesse corpo, mas também na nossa alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Agora, por quanto tempo? Quanto tempo se dará essa proteção? Qual a validade?
Será que existe tempo de validade? Será que vai acabar em um momento a proteção de Deus? O salmista diz: não, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para todo sempre. Aleluia. Eliseu, ele vivia essa aqui. Ele tinha paz, tranquilidade em saber que não importa as ações do inferno, do diabo e dos seus agentes contra nós, o que vai acontecer com nossa vida é o que o Senhor permitir. Alguns, admito, na Bíblia, ele permitiu o espinho na carne. Alguns o Senhor permitiu duras investidas, como foi o caso de Jó. Mas em todas elas, a graça do Senhor continuava sobre a vida dos seus. Não temas. Não temas o inimigo invisível, porque existe a proteção também invisível ao nosso redor. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é aquele que nos protege. Como uma galinha cobre os seus pintinhos, assim estamos nós debaixo das asas do Altíssimo. À sombra do Onipotente nós podemos descansar. Eliseu dormiu tranquilo, mesmo tendo um rei determinado a sua prisão. Ele dormiu, porque ele sabia que o Senhor o guardaria. Jesus é o guarda de Israel, é o nosso guarda. A Bíblia diz que ele intercede por nós, tal qual o Espírito Santo. Pedro, certa vez, chega para Jesus falando coisas, eu faço acontecer. Jesus: Pedro, Satanás te pediu para se andar com a tua vida, mas eu roguei ao Pai por ti. Aleluia. O inimigo não tem autoridade sobre nós. O Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Descanse no Senhor. Jesus, Ele guarda a tua vida. Igual
problemas. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh, 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 não há o que temer. Oh, oh. Essa é a nossa confiança. Por isso, a paz que Jesus prometeu que deixaria conosco, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Ou também quando ele disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Em todo momento Jesus vai deixando em nosso espírito a palavra de paz, descanso, em saber que Ele governa a nossa vida. Por isso que não precisamos temer. Por isso que não precisamos ficar aflitos, angustiados. Porque o Senhor cuida de nós. Nenhum mal prevalecerá contra os eleitos de Deus. Nenhuma condenação há para eles. O Senhor é sol e escudo. Ele é fortaleza. Estamos debaixo das santas mãos do Senhor. Que nesse tempo de tantas incertezas, que eu e você, nós possamos saber que uma certeza tem muito mais poder do que todas as incertezas desse mundo. É a certeza que o nosso Redentor vive e que por fim Ele se levantará. A certeza é de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que nós não somos desse mundo, somos aqui forasteiros, peregrinos. E que tem o Senhor, que o Senhor nos aguarda na morada eterna. A certeza é saber que o descanso de Deus nos aguarda. E isso é suficiente para vivermos alegres, felizes no Senhor. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que o Senhor possa fortalecer você. E que durante todo esse tempo, ao visitar as Escrituras, você pratique a palavra. Viva como Eliseu, conectado a Deus, servindo em meio ao caos, não se desesperando e tendo os olhos fixos no sobrenatural de Deus na sua vida. Faça isso. Eu vou buscar fazer também. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua fronte
e vamos orar ao Senhor. Senhor, graças te damos por esse culto lindo e abençoado na tua presença. Louvores que nos inspiram, orações que fortalecem o nosso coração e o meditar da tua palavra que através da iluminação do nosso entendimento pelo Espírito Santo podemos aprender tanto nesse dia. Senhor, não deixa que sejamos só ouvintes da palavra, mas praticantes. Que venhamos a exercer a mesma primazia que Eliseu o fez. Agentes pacificadores, homens e mulheres tementes só ao Senhor, mas não ao mundo, sabendo que tu governas a nossa vida. Nos dá uma semana abençoada, nos dá a melhor semana da nossa vida. Guarda-nos de todo ataque do inferno em nome de Jesus. Protege-nos desse inimigo invisível. Protege-nos, Senhor, de todo ataque em nome de Jesus. Guarda nossa família, nossos anciãos. Protege nossos pais, os avós. Guarda o Senhor em nome de Jesus. E que em pouco tempo possamos estar novamente liberados para te adorar na tua casa, na casa de oração. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em o nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça santa e maravilhosa do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre.